A jovem mulher foi traída pelo namorado após 7 meses de gravidez. E infelizmente, aconteceu isso. Ana e Rafael se conheceram ainda na faculdade, onde ambos cursavam administração. A conexão foi imediata, não só no campo pessoal, mas também no profissional. Desde o início, compartilhavam sonhos de construir algo juntos, algo que fosse além de um simples negócio, mas que também representasse o amor e a parceria que tinham. Rafael, um homem ambicioso e visionário, sempre foi o motor por trás das ideias. Enquanto Ana, com sua calma e organização, cuidava para que tudo funcionasse de maneira harmoniosa. Após se formarem, decidiram unir suas forças para criar uma empresa de mobiliário que trouxesse não apenas funcionalidade, mas também elegância e conforto às casas das pessoas. O início foi difícil, como é para qualquer empreendimento. Ambos trabalhavam longas horas, às vezes até de madrugada, planejando, fazendo contatos e aprendendo sobre o mercado. Rafael liderava as negociações, buscando fornecedores e clientes, enquanto Ana cuidava da parte financeira e do design, assegurando que cada peça fosse única e tivesse a qualidade que eles tanto prezavam. Aos poucos, a empresa começou a ganhar reconhecimento, primeiro na cidade, depois em outras regiões. Com o sucesso, vieram os desafios. A expansão da empresa exigia mais dedicação e, enquanto Ana equilibrava o trabalho com as responsabilidades domésticas, Rafael passou a se envolver cada vez mais nos negócios. Às vezes deixando de lado o tempo em família. Mesmo assim, Ana nunca reclamava, pois entendia que estavam construindo algo grande e acreditava no amor e no compromisso que tinham um com o outro. Quando descobriram que Ana estava grávida, foi um momento de pura alegria. Eles estavam no auge do sucesso profissional e agora a família deles ia crescer. Ana se dedicou ainda mais à empresa, cuidando de cada detalhe para que tudo estivesse em ordem antes de se afastar para a chegada do bebê. Rafael, embora feliz com a notícia, sentiu uma pressão adicional. Ele queria que a empresa continuasse a crescer, para garantir que nada faltasse para o filho que estava por vir. Foi nesse ponto que as coisas começaram a mudar. Rafael, temendo que o crescimento da empresa desacelerasse com a ausência temporária de Ana, passou a trabalhar cada vez mais. As reuniões se estendiam noite adentro, e ele justificava que tudo era necessário para o futuro deles. Ana, já sentindo o peso da gravidez, notava a distância de Rafael, mas sempre tentava se convencer de que tudo era por uma boa causa. No entanto, o que Ana não sabia é que, enquanto Rafael mergulhava no trabalho, ele também começava a se aproximar de Fernanda. Uma nova funcionária que tinha sido contratada para ajudar na expansão do negócio. Fernanda era jovem, ambiciosa e admirava o sucesso de Rafael. A relação entre eles começou como uma simples parceria de trabalho, mas, com o tempo, se tornou algo mais, algo que Rafael tentou esconder, mas que começava a minar o relacionamento perfeito que ele e Ana haviam construído. Ana, intuitiva como sempre, sentia que algo estava errado. Os pequenos sinais, as desculpas, o olhar distante de Rafael. Tudo indicava que havia algo mais acontecendo, mas ela não queria acreditar. Tentava focar na gravidez, no futuro, e na esperança de que, quando o bebê chegasse, as coisas voltariam ao normal. Mas a sombra que se aproximava era mais densa do que ela imaginava, e o desfecho dessa história estava prestes a mudar sua vida para sempre. A sexta-feira começou como qualquer outra. Ana acordou cedo, como de costume, e começou a organizar a casa, deixando cada detalhe perfeito para a chegada do bebê. Ela sentia um misto de ansiedade e alegria. As cores suaves do quarto, os brinquedos cuidadosamente escolhidos, e as roupinhas dobradas com tanto carinho, tudo estava preparado para acolher o novo membro da família. No entanto, enquanto arrumava o berço, uma sensação de inquietude começou a crescer dentro dela. Havia algo no ar, uma tensão que ela não conseguia identificar, mas que a deixava nervosa. Por volta do meio-dia, o telefone tocou. Era uma ligação inesperada de Dona Lúcia, a faxineira da empresa que Ana e Rafael haviam fundado. Dona Lúcia era uma mulher simples, já idosa, que trabalhava com eles desde o início da empresa.
Sua voz, normalmente calma e acolhedora, soava estranhamente hesitante. Preciso falar com você, Ana. É importante, disse Dona Lúcia, com uma preocupação evidente em sua voz. Ana, percebendo a gravidade naquelas palavras, imediatamente sentiu seu coração acelerar. Algo estava errado. Dona Lúcia nunca ligava fora do expediente, e muito menos com um tom tão sério. Sem hesitar, Ana concordou em encontrá-la. Elas marcaram de se ver em um pequeno café próximo à empresa, longe dos olhares curiosos. Ao chegar ao local, Ana encontrou Dona Lúcia já esperando. A senhora parecia nervosa, mexendo constantemente nas mãos, algo que Ana nunca havia visto antes. Elas se sentaram em uma mesa no canto, e Ana, tentando manter a calma, perguntou o que havia acontecido. Dona Lúcia hesitou, baixou os olhos e, com uma voz quase sussurrada, começou a falar. Ana, eu não queria me meter. Mas acho que você precisa saber disso. Tenho visto algumas coisas na empresa, coisas que não são certas. O Rafael, ele tem estado muito próximo da gerente nova, a Fernanda. Eu não queria acreditar, mas ontem, quando fui limpar o escritório, vi os dois, juntos. Cada palavra que saía da boca de Dona Lúcia era como uma faca perfurando o coração de Ana. Ela não podia acreditar no que estava ouvindo. Rafael, seu marido, o homem em quem confiava cegamente, estava traindo-a com Fernanda, a nova gerente da empresa. Ana sentiu o mundo desmoronar ao ouvir as palavras de Dona Lúcia. Sua mente tentou negar, rejeitar o que havia acabado de ouvir, mas, ao mesmo tempo, as peças começaram a se encaixar de maneira cruel. Todas as vezes que Rafael chegava tarde em casa, as desculpas forçadas, as ligações que ele recebia em horários estranhos e que sempre atendia longe dela, tudo fazia sentido agora. Era como se um véu tivesse sido retirado de seus olhos, revelando uma verdade que ela nunca quis acreditar. Ela tentou controlar as lágrimas, mas a dor era avassaladora, e seus olhos se encheram de água. Com a voz trêmula, ela perguntou, como você sabe? Dona Lúcia, visivelmente desconfortável, respirou fundo antes de responder. Eu vi os dois juntos. Na sala dela, depois do expediente. Eles estavam, você sabe, próximos demais. Eu fiquei calada por um tempo, não queria me meter, mas não podia mais ver você sendo enganada assim. As palavras da faxineira foram como um golpe final, confirmando o que Ana temia ser verdade. Mesmo com o coração em pedaços, ela conseguiu agradecer a Dona Lúcia pela honestidade. Sabia que aquela revelação, por mais dolorosa que fosse, era necessária. Confrontar essa verdade seria o primeiro passo em uma jornada difícil que Ana sabia que teria de enfrentar. Mas que agora parecia inevitável. Ana tentou manter a compostura na frente de Dona Lúcia, mas seu coração estava partido. Ela agradeceu à senhora por sua honestidade, mesmo sabendo o quão dolorosa era a verdade que acabara de descobrir. Ao sair do café, Ana sentiu como se estivesse andando em um sonho, ou melhor, em um pesadelo do qual não conseguia acordar. A revelação inesperada daquele dia mudaria sua vida para sempre, e ela sabia que as escolhas que faria a partir daquele momento seriam cruciais para seu futuro e o de seu filho. Naquela noite, Ana sentiu cada segundo passar como uma eternidade. Ela esperou Rafael voltar para casa, sentada na sala de estar, com as mãos trêmulas descansando sobre o ventre, onde carregava o filho deles. Sua mente era um turbilhão de pensamentos e emoções, oscilando entre o desespero, a raiva, e uma determinação crescente de confrontar a verdade. Sabia que aquela noite seria decisiva, que nada seria igual depois daquele momento. Mas, apesar da dor que corroía seu coração, Ana estava decidida a enfrentar Rafael, a obter as respostas que tanto precisava. O relógio marcava quase meia-noite quando Rafael finalmente chegou. Ele entrou pela porta com a expressão cansada de sempre, os ombros ligeiramente curvados sob o peso do dia, ou talvez sob o peso da culpa que carregava. Ana observou cada movimento dele, sentindo uma mistura amarga de amor e traição. Quando ele finalmente a viu sentada ali, algo em sua expressão mudou.
Ele percebeu que havia algo diferente no ar, uma tensão que ele não conseguia ignorar. Rafael, precisamos conversar, disse Ana, sua voz firme, mas carregada de emoção. Rafael parou no meio da sala, seus olhos fixos nos de Ana. Ele hesitou, sentindo o peso das palavras dela, e a seriedade do momento. Claro, o que foi? Ele tentou soar despreocupado, mas havia uma sombra de inquietação em seu tom. Ana respirou fundo, reunindo toda a coragem que tinha. Eu sei sobre você e a Fernanda, ela disse, cada palavra saindo de seus lábios como uma lâmina afiada, cortando o silêncio da sala. Sua voz, embora firme, estava impregnada de dor, uma dor que Rafael não podia ignorar. O rosto de Rafael ficou instantaneamente pálido. Ele congelou no lugar, como se o mundo ao seu redor tivesse parado. A cor desapareceu de suas bochechas, e ele sentiu o sangue gelar em suas veias. Os olhos dele procuraram os de Ana, tentando desesperadamente encontrar uma saída, uma desculpa que pudesse apagar a gravidade do que havia sido dito. Ele tentou negar, as palavras escapando de seus lábios quase automaticamente, mas a culpa estava estampada em seus olhos, revelando a verdade que ele tanto queria esconder. Ana, não é o que você está pensando. Mas Ana não estava disposta a aceitar mais mentiras. Ela se levantou lentamente, segurando algumas fotos que havia imprimido, provas irrefutáveis da traição. Com um olhar determinado e um coração partido, ela jogou as fotos sobre a mesa à frente de Rafael. Não minta pra mim, Rafael. Eu sei de tudo. Olha essas fotos, veja isso. Como você pôde fazer isso? E logo agora, quando estou carregando o nosso filho. Rafael olhou para as fotos espalhadas na mesa, cada uma delas contando uma história que ele desejava desesperadamente não ser real. As imagens mostravam ele e Fernanda em momentos íntimos, sorrisos cúmplices, toques que não deixavam dúvidas sobre o que havia acontecido entre eles. A verdade estava ali, nua e crua, impossível de ser negada. Rafael sentiu seu mundo desabar, uma sensação de pânico tomou conta dele. Sabia que havia perdido o controle da situação, que qualquer desculpa que tentasse dar seria inútil diante da dor evidente nos olhos de Ana. Ana, por outro lado, sentia uma mistura avassaladora de emoções. As lágrimas que ela havia tentado segurar finalmente começaram a rolar por seu rosto, mas não de fraqueza, e sim de uma dor tão profunda que parecia impossível de ser expressa em palavras. Seu corpo tremia, não só pela raiva, mas pela desilusão devastadora. Ela olhou para Rafael, o homem que havia jurado amá-la, protegê-la, e que agora, por suas próprias ações, havia destruído tudo o que construíram juntos. Por que, Rafael? Por que você fez isso conosco? A voz de Ana finalmente quebrou, revelando o coração partido por trás de sua determinação. Nós estávamos construindo uma vida juntos, uma família. E você joga tudo fora assim? Rafael não tinha respostas, apenas um profundo arrependimento que transparece em seu olhar. Ele tentou se aproximar de Ana, estendendo a mão como se pudesse de alguma forma apagar o que havia feito, mas ela deu um passo para trás, criando uma distância que parecia impossível de ser superada. Naquele momento, ambos sabiam que, apesar do amor que ainda pudesse existir, algo havia se quebrado para sempre. E a batalha que se seguiria seria dura, repleta de escolhas difíceis e de um futuro incerto. Rafael tentou se justificar, mas cada palavra que saía de sua boca parecia mais fraca e sem sentido do que a anterior. Foi um erro, Ana. Eu estava confuso, o trabalho, a pressão, não sei o que me deu. Mas eu te amo, você sabe disso. Sua voz tremia, e ele buscava desesperadamente por uma explicação que pudesse amenizar o estrago que havia causado. No entanto, as palavras soavam vazias, incapazes de apagar a traição que ele havia cometido. Ana, porém, não conseguia acreditar no que ouvia. Seu coração estava esmagado pela dor, e as justificativas de Rafael apenas aumentavam sua incredulidade e revolta. Como você pode dizer que me ama e trair nossa família assim? Eu confiei em você, Rafael. Acreditei em nós dois, no futuro que estávamos construindo. Cada palavra que Ana dizia era carregada de amargura e de uma tristeza profunda.
O homem que ela amava, com quem havia planejado uma vida, havia destruído tudo com um único ato de infidelidade. Rafael, sentindo a gravidade de seus atos, se ajoelhou diante de Ana, as lágrimas escorrendo pelo rosto. Ele estava em desespero, ciente de que estava prestes a perder tudo que era mais precioso para ele. Por favor, me perdoa. Eu sei que errei, mas eu quero consertar as coisas. Quero ser o pai do nosso filho, quero estar ao seu lado. As palavras saíam quase como um lamento, uma súplica desesperada. Ele sabia que sua traição poderia ter selado o destino de seu casamento, mas, ainda assim, ele estava disposto a lutar, a tentar recuperar o que havia destruído. Mas para Ana, as palavras de Rafael eram apenas ecos distantes de um amor que havia sido brutalmente traído. Ela olhou para ele, ainda ajoelhado, e se perguntou se poderia algum dia perdoá-lo, se poderia confiar nele novamente. O homem que estava diante dela, implorando por perdão, não era mais o Rafael que ela conhecia, mas um estranho que havia rasgado seu coração em pedaços. A dúvida e o sofrimento a consumiam. E naquele momento, ela sabia que o caminho que tinha pela frente seria longo e doloroso, independente de qual escolha fizesse. Ana estava devastada, mas sabia que precisava tomar uma decisão. O que fazer? Perdoar Rafael e tentar reconstruir a relação ou seguir em frente sozinha? A dor da traição era insuportável, mas ela também pensava no futuro de seu filho. Rafael, eu preciso de um tempo. Não posso tomar essa decisão agora. Eu preciso pensar no que é melhor para mim e para o nosso filho. Rafael aceitou, embora com o coração partido. Ele sabia que havia arruinado tudo e que agora dependia de Ana decidir se ainda havia esperança para eles. Nos dias que se seguiram, Ana se isolou. Passou noites em claro, refletindo sobre sua vida, seu casamento e o futuro. Ela amava Rafael, mas como confiar nele novamente? O que era melhor para o seu filho? Seria justo criar uma criança em um ambiente onde a confiança foi quebrada? Ana buscou apoio em sua família e amigos, mas sabia que a decisão final era só dela. Ela precisava ouvir seu coração, mas também ser racional. O amor que sentia por Rafael ainda existia, mas estava ferida e quebrada. Determinada a ter todas as respostas, Ana decidiu confrontar Fernanda. Ligou para a empresa e marcou um encontro. Ao chegar, viu a mulher que, até então, era apenas uma gerente competente. Agora, porém, era a pessoa que havia se intrometido em seu casamento. Fernanda, eu sei sobre você e o Rafael, Ana disse, sem rodeios. Fernanda tentou manter a compostura, mas o nervosismo era evidente. Ana, eu sinto muito. Eu não queria que as coisas chegassem a esse ponto. Sinto muito, você destruiu meu casamento. Como você pode fazer isso sabendo que eu estou grávida? Fernanda não tinha respostas. Ela sabia que havia cometido um erro, mas as palavras de desculpas pareciam vazias diante da dor que a Ana carrega. Depois do encontro com Fernanda, Ana se sentiu ainda mais confusa. Ela não esperava uma resposta que aliviasse sua dor, mas a conversa apenas reforçou o quão frágil sua vida se tornara. Agora, mais do que nunca, sabia que a decisão sobre o futuro de sua família estava em suas mãos. Após semanas de reflexão, Ana finalmente decidiu o que faria. Chamou Rafael para uma conversa definitiva. Ele chegou nervoso, temendo o pior. Rafael, eu pensei muito sobre nós dois, sobre o que aconteceu. E cheguei a uma decisão, começou Ana. Rafael olhou para ela, esperando o veredicto que definiria o resto de sua vida. Eu decidi que vou continuar com a gravidez sozinha. Preciso de um tempo longe de você para entender se ainda há algo entre nós que possa ser salvo. Não posso te perdoar agora. Mas não quero te privar de ser pai. Mas quanto a nós, preciso de distância. Depois dessas palavras da Ana, Rafael chorava sem parar. Ele sabia que havia perdido o que de mais precioso tinha na vida. Mas também sabia que essa era a escolha de Ana, e ele não tinha mais direito de decidir por ela. Ana tomou uma das decisões mais difíceis de sua vida, se mudar para a casa de seus pais. O ambiente que ela tanto conhecia, onde havia crescido e vivido momentos felizes, agora se tornaria um refúgio para curar suas feridas.
Ao atravessar a porta da casa dos pais, Ana sentiu um misto de alívio e tristeza. Alívio por estar cercada pelas pessoas que a amavam incondicionalmente, e tristeza por reconhecer que sua vida havia tomado um rumo que jamais imaginara. Os primeiros dias foram marcados por uma mistura de emoções. Ana passava horas em silêncio, perdida em seus pensamentos, enquanto seus pais faziam de tudo para criar um ambiente de amor e acolhimento. A presença deles era um alicerce firme em meio ao caos. E a cada dia, Ana encontrava um pouco mais de força para seguir em frente. A mãe de Ana, uma mulher sábia e carinhosa, estava sempre ao seu lado, oferecendo palavras de conforto e cuidando dela com a dedicação que só uma mãe pode ter. Seu pai, apesar de não expressar muito em palavras, demonstrava seu apoio de outras formas, estando sempre presente, garantindo que ela nunca se sentisse sozinha. À medida que os dias se transformavam em semanas, a gravidez de Ana prosseguiu. Cada movimento do bebê em seu ventre era um lembrete de que, apesar da dor, havia uma nova vida crescendo dentro dela, uma nova esperança. Ela começou a se conectar mais profundamente com seu filho, conversando com ele, acariciando sua barriga, e prometendo que seria a melhor mãe possível. O amor que sentia por aquele pequeno ser foi se tornando a força motriz que a ajudava a superar os momentos mais difíceis. Ana também começou a se dedicar mais a si mesma. Ela passou a fazer caminhadas ao ar livre, respirando o ar fresco e aproveitando a natureza ao redor da casa dos pais. A cada passo que dava, sentia-se mais conectada com o mundo e com sua própria força interior. Participava de aulas de yoga para gestantes, onde não só fortalecia seu corpo, mas também aprendia a acalmar sua mente. A meditação se tornou uma prática diária, ajudando-a a encontrar a paz interior que tanto precisava. Além disso, Ana redescobriu hobbies que havia deixado de lado ao longo dos anos. Ela voltou a pintar, preenchendo telas com cores vibrantes que refletiam sua jornada emocional. Cada pincelada era uma forma de expressar o que sentia, de transformar a dor em algo belo e significativo. O apoio constante de seus pais, somado ao amor incondicional que sentia pelo bebê, ajudou Ana a reconstruir sua autoestima. Ela começou a enxergar a vida sob uma nova perspectiva, compreendendo que, embora o caminho que imaginara ao lado de Rafael tivesse se desfeito, havia outros caminhos a seguir. Ana não se permitiu ser definida pela traição de Rafael. Em vez disso, ela decidiu que seria definida pela força e resiliência que encontrou dentro de si. Enquanto o dia do nascimento de seu filho se aproximava, Ana sentia-se cada vez mais em paz com sua decisão de deixar Rafael e focar em si mesma e no bebê. Ela sabia que os desafios ainda não tinham acabado, mas estava mais preparada do que nunca para enfrentá-los. Cercada pelo amor de sua família e fortalecida pela nova vida que estava prestes a trazer ao mundo, Ana finalmente começou a vislumbrar um futuro repleto de possibilidades. Rafael, por sua vez, mergulhou em uma profunda jornada de autorreflexão após a partida de Ana. A ausência dela e a iminência da chegada de seu filho o forçaram a encarar os próprios erros com uma clareza dolorosa. Ele sabia que havia cruzado um limite irreversível, e a culpa o consumia diariamente. No silêncio de sua casa vazia, Rafael percebeu que as desculpas que havia dado a Ana eram apenas tentativas fracas de mascarar a verdade. Ele havia falhado como marido, como parceiro, e como homem. Determinou-se a mudar, não só por si mesmo, mas principalmente pelo filho que estava prestes a nascer. Ele não podia mudar o passado, mas poderia tentar ser um pai melhor, alguém de quem seu filho pudesse se orgulhar. Rafael começou a fazer terapia, algo que antes nunca teria considerado. Nas primeiras sessões, sentiu-se desconfortável, relutante em se abrir, mas com o tempo, encontrou na terapia um espaço seguro para explorar suas emoções mais profundas. Com a ajuda do terapeuta, começou a entender as motivações por trás de suas ações, os medos e inseguranças que o levaram a trair Ana. As sessões de terapia revelaram camadas de si mesmo que Rafael nunca havia explorado. Ele percebeu que, por muito tempo, havia negligenciado suas próprias necessidades emocionais, escondendo-se atrás do trabalho e das pressões externas.
O sucesso profissional, que ele acreditava ser o alicerce de sua vida, na verdade mascarava um vazio interior que ele tentava preencher de maneiras equivocadas. Ao encarar essas verdades difíceis, Rafael sentiu um misto de dor e alívio. A dor vinha do reconhecimento dos danos que havia causado, e o alívio, da esperança de que, ao entender suas falhas, poderia começar a corrigi-las. Além da terapia, Rafael passou a ler livros sobre paternidade, buscando preparar-se para o papel mais importante de sua vida. Ele sabia que ser um bom pai exigiria mais do que simples presença, exigiria dedicação, amor, e uma mudança real em seu comportamento. Começou a participar de grupos de apoio, onde conheceu outros homens que, como ele, estavam tentando melhorar, tentando ser mais para seus filhos do que haviam sido para si mesmos. Rafael também se esforçou para se reconectar com seus valores e refletir sobre o que realmente importava para ele. Afastou-se de influências negativas, focando-se em reconstruir sua integridade. Lentamente, começou a entender que o caminho para a redenção não seria fácil, nem imediato. Ele precisaria de tempo, paciência, e acima de tudo, a vontade de mudar genuinamente. Cada passo dessa jornada de autorreflexão era doloroso, mas também necessário. Rafael sabia que não podia apagar o que fez, mas estava determinado a aprender com seus erros e a se tornar alguém melhor, pelo bem de seu filho e pela chance, por menor que fosse, de que um dia Ana pudesse ver suas mudanças. Ele não tinha garantias sobre o futuro, mas estava disposto a lutar para ser a versão mais autêntica e íntegra de si mesmo, independentemente de onde esse caminho o levasse. Rafael, consumido pela culpa e determinado a fazer as coisas certas, tomou decisões drásticas para tentar corrigir seus erros. A primeira foi cortar completamente os laços com Fernanda, a mulher com quem havia traído Ana. Sem pensar duas vezes, ele a chamou para uma conversa séria no escritório. Seu tom era firme, quase frio, quando disse: "Fernanda, isso entre nós não deveria ter acontecido. Foi um erro terrível, e eu não posso continuar assim. Eu estou acabando com tudo agora." Fernanda, que inicialmente ficou surpresa com a firmeza de Rafael, tentou argumentar, mas ele foi categórico. "Não há espaço para você na minha vida, nem na minha empresa. Estou te demitindo imediatamente. Preciso reconstruir minha vida e minha família, e isso começa por aqui." A decisão de expulsar Fernanda foi um passo necessário para Rafael, mas não foi o único. Ele sabia que não poderia se redimir com Ana ou com ele mesmo enquanto houvesse qualquer vínculo com as pessoas que participaram, direta ou indiretamente, da traição. E isso incluía Dona Lúcia, a faxineira que, apesar de ter agido com boas intenções ao revelar a traição a Ana, havia perdido a confiança de Rafael. Dona Lúcia era uma senhora de idade que há muitos anos cuidava do escritório como se fosse sua própria casa. Rafael sempre a tratara com respeito, e ela o considerava quase como um filho, chamando-a carinhosamente de "mãe", em várias ocasiões. Rafael pediu desculpas a Dona Lúcia. Após refletir sobre suas ações e a forma como tratou as pessoas ao seu redor, ele percebeu que havia sido injusto com ela. Um dia, após o expediente, ele a chamou para uma conversa particular no escritório. Com um tom de voz humilde e sincero, Rafael disse: "Dona Lúcia, eu devo a você um pedido de desculpas. Sei que a coloquei em uma situação difícil, e fui injusto ao considerar a ideia de afastá-la daqui. Você sempre foi uma pessoa leal e dedicada, e eu deveria ter reconhecido isso desde o início. Espero que possa me perdoar." Dona Lúcia, com sua sabedoria e bondade, aceitou as desculpas de Rafael. Ela compreendeu que ele estava passando por um momento complicado e que seu pedido de desculpas era genuíno. Embora as coisas nunca mais fossem as mesmas, essa conversa ajudou a aliviar parte da tensão entre eles e a restabelecer um nível de respeito mútuo. O tempo passou, e os meses que se seguiram foram marcados por uma montanha-russa de emoções para Ana. Ela enfrentou os desafios da gravidez sozinha, mas encontrou força em sua família e nos preparativos para a chegada do bebê. Cada ultrassom, cada chute do pequeno em seu ventre, era um lembrete do amor incondicional que estava prestes a entrar em sua vida.
Apesar da dor e da mágoa, Ana decidiu que não deixaria que o passado definisse o futuro do filho. Finalmente, o grande dia chegou. As contrações começaram durante a madrugada, e Ana, acompanhada de sua mãe, foi ao hospital. O ambiente estava repleto de tensão e expectativa, mas Ana sentiu uma calma interior ao se concentrar no momento presente. Enquanto aguardava na sala de parto, sua mente vagava por todos os acontecimentos que a levaram até ali. A lembrança da traição ainda pesava em seu coração, mas ela sabia que precisava se concentrar no que realmente importava agora, a nova vida que estava prestes a trazer ao mundo. Rafael, apesar de tudo, não havia desistido de ser parte da vida do filho. Desde a separação, ele tentava provar a Ana que estava mudando, que estava disposto a ser um pai presente e responsável. Quando Ana entrou em trabalho de parto, ela decidiu, com uma mistura de sentimentos, que Rafael deveria estar presente. Ela sabia que, independentemente dos erros que ele havia cometido, o vínculo entre pai e filho era algo que não deveria ser negado. Assim, Ana permitiu que ele estivesse ao seu lado naquele momento tão significativo. Quando Rafael chegou ao hospital, seu coração estava acelerado. Ele sabia que aquele era um momento crucial, não apenas para o nascimento do filho, mas para o futuro de sua relação com Ana. Ao entrar na sala de parto, ele encontrou Ana deitada na maca, exausta, mas determinada. Seus olhares se cruzaram, e, por um breve instante, parecia que todo o peso do passado havia desaparecido, deixando apenas a expectativa pelo futuro. As horas que se seguiram foram intensas. Ana segurava a mão de Rafael com força, enquanto ele a apoiava silenciosamente, sentindo-se impotente diante da dor que ela estava enfrentando. Mas havia algo mais forte ali, um laço que, mesmo desgastado pelos acontecimentos, ainda os unia de alguma forma. Finalmente, após um esforço extenuante, o choro de um bebê ecoou pela sala, trazendo um alívio imediato e uma onda de emoções avassaladoras. Era um menino, com olhos curiosos e cabelos escuros como os de Rafael. Quando o bebê foi colocado nos braços de Ana, ela sentiu uma alegria indescritível, como se o mundo inteiro desaparecesse, deixando apenas ela e seu filho. As lágrimas escorriam por seu rosto, não de tristeza, mas de felicidade pura e genuína. Rafael, ao ver o filho pela primeira vez, sentiu uma conexão imediata, um amor que ele nunca havia experimentado antes. Ele se aproximou de Ana e do bebê, e, com a voz embargada, sussurrou: "Ele é perfeito, nosso filho é perfeito." Ana, ainda emocionada, olhou para Rafael e, por um momento, as mágoas ficaram em segundo plano. Naquele instante, não havia espaço para rancor, apenas para o amor incondicional que ambos sentiam pelo pequeno ser que acabara de chegar ao mundo. Apesar de todas as dificuldades, eles sabiam que a chegada do filho representava um novo começo, uma oportunidade de construir algo melhor, ainda que em circunstâncias diferentes. Os dias que se seguiram ao nascimento foram desafiadores, mas também cheios de descobertas. Ana e Rafael encontraram uma nova forma de se relacionar, desta vez, focada exclusivamente no bem-estar do filho. Rafael se mostrou presente, disposto a aprender e a assumir suas responsabilidades como pai, enquanto Ana, apesar de tudo, permitiu que ele estivesse ao lado do filho, sem deixar que as sombras do passado interferissem nesse novo capítulo. A vida de Ana nunca mais seria a mesma, mas o nascimento do filho trouxe uma nova luz, uma esperança renovada para o futuro. Quando Rafael entrou no quarto onde Ana estava com o bebê, o cenário era profundamente emocional. Ana estava descansando, segurando o pequeno nos braços, enquanto Rafael, com o rosto marcado pela angústia e pelo arrependimento, aproximou-se com hesitação. O ambiente estava silencioso, exceto pelo suave som do bebê que começava a se acalmar. Rafael, com os olhos vermelhos e um olhar carregado de tristeza genuína, caiu de joelhos ao lado da cama de Ana. Seus lábios tremiam e as lágrimas escorriam livremente por seu rosto. Ele se inclinou para a frente, colocando a cabeça entre as mãos, antes de finalmente erguer os olhos para Ana com uma expressão desesperada. "Ana", ele começou, sua voz quebrada e repleta de emoção, "por favor, me ouça."
Eu sei que fui um idiota, que te machuquei de formas que você jamais mereceu. Eu aprendi a lição da forma mais dura possível. Eu não sou mais a mesma pessoa que era antes. Por favor, me perdoe. Eu estou pedindo de joelhos, pelo amor de Deus, me dê uma chance. Eu quero fazer tudo diferente, quero reconstruir a nossa vida, por nós e pelo nosso filho. Ana, ao ouvir as palavras de Rafael, sentiu um turbilhão de emoções. Ela observava o homem que conhecia tão bem, agora abatido e vulnerável, implorando por uma chance. As palavras de Rafael eram carregadas de um arrependimento profundo, um reconhecimento doloroso dos erros do passado. Ana sabia que ele estava falando com o coração aberto, mas também sabia que as cicatrizes da traição eram profundas e não se curariam facilmente. Enquanto Rafael continuava a falar, Ana sentiu o peso das suas próprias emoções. Ela pensava no amor que ainda sentia por ele, no desejo de acreditar em uma nova chance, em um futuro onde poderiam construir algo diferente, onde poderiam ser uma família. O olhar de Rafael e o choro sincero que acompanhava suas palavras tocavam seu coração de maneira inesperada. Ela lembrou dos momentos felizes que haviam compartilhado, do amor que os unira e das promessas feitas em tempos mais simples. Por um instante, Ana fechou os olhos e deixou os sentimentos tomarem conta. Ela sabia que perdoar Rafael e considerar voltar para ele era uma decisão monumental. Era mais do que simplesmente esquecer o passado, era acreditar que ele havia realmente mudado, que suas ações não eram apenas palavras vazias, mas uma mudança verdadeira e duradoura. Ela visualizou a vida de seu filho e imaginou como seria crescer em um ambiente onde ambos os pais estivessem presentes e comprometidos. Com uma respiração profunda, Ana olhou novamente para Rafael. Ele estava esperando ansiosamente por uma resposta, seu olhar cheio de esperança e medo. Ana sabia que, se decidisse dar uma nova chance a Rafael, não seria uma decisão fácil e que exigiria muito esforço de ambos para construir um novo relacionamento baseado em confiança e respeito. No entanto, o desejo de acreditar na possibilidade de uma nova família, o amor ainda presente e a promessa de um futuro melhor para seu filho eram poderosos. Com um tom de voz suave, mas firme, Ana respondeu: Rafael, eu ainda te amo, e isso é algo que não posso negar. Mas, para que possamos reconstruir algo, você precisa mostrar com ações, não apenas com palavras, que mudou verdadeiramente. O amor que sinto por você é real, mas a confiança leva tempo para se reconstruir. Estou disposta a tentar, mas precisamos ser realistas. Será um caminho longo e difícil, e ambos precisamos estar prontos para isso. Rafael, ao ouvir essas palavras, sentiu uma mistura de alívio e responsabilidade. Ele sabia que a jornada à frente seria repleta de desafios, mas estava determinado a provar que suas palavras eram verdadeiras e que estava comprometido a construir uma nova vida ao lado de Ana e do filho. As lágrimas de Rafael agora eram uma expressão de esperança e determinação, uma promessa silenciosa de que ele faria o possível para redimir-se e merecer a chance que Ana estava disposta a lhe dar. O tempo avançou, e o bebê Rafael Ana Júnior estava prestes a completar 3 meses. Cada dia foi um novo desafio e uma nova alegria para Ana, que se dedicou totalmente ao seu filho. A vida com o pequeno Rafael trouxe uma nova perspectiva para Ana e Rafael, que havia feito um esforço considerável para reconquistar a confiança e reconectar-se com sua família. Ana começou a sentir que o momento estava maduro para um gesto especial. Ela havia refletido sobre o progresso de Rafael, suas tentativas sinceras de mudar e o amor que ainda sentia por ele. Com isso em mente, decidiu fazer uma surpresa para marcar o 3º mês de vida do bebê e o recomeço de sua vida em família. Ela queria demonstrar a Rafael que estava disposta a acreditar em um futuro melhor e a fazer um esforço para reconstruir a vida que uma vez compartilhavam. Na manhã do dia que marcaria o aniversário de 3 meses de Rafael Ana Júnior, Ana começou a preparar a casa. Queria criar um ambiente acolhedor e festivo para celebrar o pequeno marco. Comprou balões, fez uma decoração simples, mas elegante, e preparou um jantar especial. Ela se certificou de que cada detalhe estivesse perfeito, desde a iluminação suave até a mesa cuidadosamente arrumada.
Enquanto Ana trabalhava na preparação, Rafael estava no escritório, concentrado em seu trabalho. Ele havia se comprometido a fazer o possível para prover para sua família e estava dedicando muitas horas ao trabalho, tentando mostrar que estava realmente mudado. A ideia de que Ana pudesse fazer algo especial nunca passou pela sua mente. Ele estava imerso em suas tarefas, ansioso para voltar para casa e ver seu filho e sua esposa. Quando o expediente de Rafael terminou, ele se despediu de seus colegas e saiu do escritório, pensando em como seria uma noite tranquila com Ana e o bebê. Mal sabia ele que Ana estava esperando por ele com uma surpresa planejada com muito carinho. Rafael dirigiu para casa, pensando nas pequenas coisas que haviam se tornado importantes. Ao abrir a porta de casa, Rafael foi recebido por um cheiro delicioso de comida e uma iluminação suave que encheu o ambiente de calor e conforto. Ele ficou momentaneamente surpreso e confuso ao ver a decoração festiva. A visão de balões e enfeites criava uma atmosfera festiva que contrastava com a simplicidade do dia a dia que ele esperava encontrar. Ana estava ao lado da mesa, com um sorriso radiante, segurando o pequeno Rafael Ana Júnior nos braços. O bebê estava vestido com um roupão especial e parecia encantador com sua aparência fofa. Quando Rafael viu Ana e o bebê, seu coração se encheu de uma mistura de alegria e alívio. Ele podia ver o esforço e o amor que Ana havia colocado na preparação da surpresa. Ana aproximou-se de Rafael e o convidou a se juntar a ela na mesa. Surpresa, disse ela com um tom de felicidade genuína. Hoje é um dia especial para nós, o terceiro mês do nosso pequeno Rafael, e eu queria celebrar isso com você. Rafael olhou para Ana com os olhos brilhando de emoção. Ele se aproximou e, com a voz embargada, disse: Ana, eu não sei como te agradecer. Isso significa tanto para mim. Eu nunca imaginei que voltaríamos a ter momentos como este. Ana sorriu e colocou o bebê no colo de Rafael, permitindo que ele sentisse o calor e o vínculo com o filho. Eu queria que soubesse que estou acreditando em nós, que estou disposta a seguir em frente e tentar construir algo novo, um dia de cada vez. O jantar foi uma mistura de risos, conversas e a sensação de renovado compromisso. Rafael, tocado pela surpresa e pelo gesto de Ana, sentiu uma nova onda de determinação para continuar se esforçando por sua família. O momento marcou um passo significativo em sua jornada de reconciliação e recomeço, mostrando que, mesmo com desafios e erros passados, ainda havia espaço para a esperança e a reconstrução. A noite terminou com um sentimento de união e otimismo para o futuro. Quando chegou o momento de abrir o presente do pequeno Rafael Júnior, a atmosfera estava cheia de emoção. Ana e Rafael estavam no sofá, rodeados pela decoração festiva e o calor do lar preparado por Ana. Ela entregou a Rafael uma pequena caixa embrulhada com carinho. Ao desembrulhar, Rafael encontrou uma roupinha personalizada para o bebê e se emocionou profundamente, com lágrimas escorrendo. Ana viu a reação de Rafael e sentiu uma onda de felicidade e alívio. O presente simbolizava o amor e a esperança que ainda existiam entre eles. Rafael agradeceu a Ana por acreditar na família e, com um abraço caloroso, ambos reconheceram que estavam começando um novo capítulo juntos. A noite foi marcada por risos e conversas, com o trio desfrutando o momento e renovando o compromisso de enfrentar o futuro juntos. O presente não era apenas um item físico, mas um símbolo de uma nova chance de construir um lar cheio de amor e compreensão. Com o tempo, Ana e Rafael conseguiram reconstruir sua vida juntos. O bebê Rafael Ana Júnior trouxe alegria e renovação à família. E Rafael demonstrou seu compromisso com a mudança através de ações concretas. Ana encontrou paz e confiança em seu papel como mãe e parceira. Juntos, enfrentaram desafios e celebraram vitórias, provando que, apesar das feridas do passado, o amor e o esforço sincero podem transformar vidas. Mesmo após grandes adversidades e erros, a capacidade de perdoar e a dedicação para mudar podem oferecer uma nova chance de recomeço e construir um futuro mais promissor. Se você gostou desta história, não se esqueça de curtir o vídeo e se inscrever no canal para mais conteúdos inspiradores.
Compartilhe sua opinião nos comentários e diga como você enfrenta desafios em suas próprias histórias. Lembre-se, juntos, somos 1000 histórias e lições.